Boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui nessa quarta-feira, em mais uma quarta-feira, dando continuidade à nossa série de estudos Homens de Oração. Semana passada, o reverendo Weber falou sobre como podemos aprender a orar com Jesus. E hoje nós vamos ver um pouco como a oração foi importante para a mudança do coração de Pedro, o apóstolo de Jesus. Mas antes, eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmos. Nós estamos pelo nosso plano de leitura anual da Bíblia. Nós entramos no livro de Salmos. E eu quero convidar você a abrir em Salmo capítulo 62. Não chegamos neste salmo ainda na leitura, mas para a próxima semana nós já estaremos lendo ele. Salmo capítulo 62, verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Interessante que esse salmo, o salmista, está nos dizendo que nós devemos confiar no Senhor, porque ele é o nosso refúgio, e que nós devemos confiar no Senhor em todo tempo. Mas existe algo que me chama a atenção quando ele diz: derramai perante ele o vosso coração. Essa expressão derramar o nosso coração diante do Senhor, ou derramar a nossa alma diante do Senhor, é um convite à oração. Então, nós estamos numa série sobre homens de oração, aprendendo a orar com homens que, biblicamente, foram homens de oração, e eu quero, com este salmo, te encorajar a ser um homem e uma mulher de oração. Vamos orar. Após a oração, nós já vamos cantar algumas canções de louvor ao nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida, pela tua graça, pela tua bondade. Te agradecemos pela tua misericórdia infinita sobre nós. Obrigado porque levantamos e o Senhor renova sobre nós a tua misericórdia. Durante o dia o Senhor nos protege, nos sustenta, e à noite o Senhor está conosco, nos dando um descanso. Pai, eu apresento a vida dos meus irmãos diante do Senhor, eu oro, eu peço, Deus, para que esse estudo possa de alguma forma impactar os nossos corações, mudar a nossa mentalidade, transformar, Deus, a nossa vida. Que possamos olhar para Pedro, olhar para nós e olhar para Cristo e entender o poder da oração. Receba, Pai, o nosso louvor, receba o nosso canto, o nosso cântico, que as palavras que proferirmos em adoração emanem de um coração contrito e quebrantado, porque o Senhor não rejeita aquele que tem um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. No santo nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor também perdão pelos nossos pecados. Obrigado pelo sangue que foi vertido. Obrigado pelo sangue que foi derramado naquela cruz, que foi derramado naquele madeiro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei.
vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Oh, oh, oh. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Amém. E em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, o Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, o Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, o Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, o Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Ó Rei dos reis, foi que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor na casa de Deus. Graças a Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo de número 10. O livro de Atos, capítulo de número 10. Eu quero ler, nesse primeiro momento, apenas o versículo de número 9. Atos, capítulo 10, versículo de número 9, que diz assim:
No dia seguinte, indo eles de caminho e estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. O evangelho, aqui no contexto do livro de Atos como um todo, ele estava expandindo, o evangelho estava indo para além das fronteiras de Jerusalém. Gentios estavam ouvindo o evangelho e recebendo Jesus Cristo no coração como Senhor e Salvador. E é nesse cenário de expansão do evangelho de Jesus que Deus, ele começa a realizar algo novo na igreja cristã da era primitiva. O título que eu dei para essa nossa reflexão, para esse nosso estudo é Uma Oração, uma Nova Mentalidade. Vou repetir. Uma oração, uma nova mentalidade. Após a morte de Estevão, relatado lá no final do capítulo 7, início do capítulo 8, houve uma grande perseguição à Igreja de Cristo como consequência da pregação do Evangelho. Muitos então foram dispersos e com eles a mensagem da cruz era anunciada por onde eles passavam, por onde eles andavam. Se você for lá no capítulo 8 de Atos, você vai ver, já no início do capítulo, essa questão da perseguição à Igreja de Jesus. No capítulo 9 de Atos, nós temos o famoso chamado, a famosa vocação, ou o apóstolo Paulo sendo vocacionado ao apostolado, para ser o apóstolo dos gentios. Todavia, Deus precisaria mudar o coração dos apóstolos, fazendo esses homens entenderem que o evangelho ele não era exclusivo dos judeus, mas que era uma mensagem disponível a todos os povos. Presta atenção, quando Deus deseja mudar o coração do homem, ele leva o homem a orar. Ele leva o homem à oração. Atos, então, capítulo de número 10, nós vamos ver já no início do capítulo que havia um homem chamado Cornélio. Esse homem chamado Cornélio, ele ocupava um alto cargo dentro do exército do Império Romano. Ele era responsável por uma centúria. Centúria era um grupo de 80 a 100 soldados. E esse homem Cornélio, dentro da hierarquia do exército romano, ele era o sexto. Ele era o sexto homem mais importante nessa escala hierárquica do exército do Império Romano. Este homem Cornélio, apesar de não ser um judeu, o texto nos mostra, no versículo 2, que ele era piedoso, temente, generoso e que Cornélio era um homem de oração. Se você for ver no finalzinho do versículo 2, vai dizer, de contínuo orava a Deus. Ou seja, a oração era um hábito, era uma prática recorrente na vida de Cornélio. E em um desses momentos de oração, um anjo aparece a Cornélio em visão e dá a Cornélio uma ordem, que está lá no versículo 5 do nosso capítulo 10 de Atos. Deixa sua Bíblia aberta em Atos 10, porque nós vamos caminhar por todo o capítulo. Então, Cornélio, em um dos seus momentos de oração, ele tem uma visão e esse anjo emite uma mensagem, uma ordem. Verso 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Percebe? Deus desejava falar com Cornélio, ele leva Cornélio à oração e nessa oração ele vê um anjo em visão. O anjo emite uma ordem para que ele vá buscar Pedro. No dia seguinte, a oração de Cornélio, a visão do anjo e a ordem do anjo, no dia seguinte, nós chegamos no versículo que lemos no início, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar.
Então, no dia seguinte, Pedro é pelo Senhor levado à oração, verso 9. E quando Pedro ora, quando ele entra em oração com Deus, a palavra vai nos dizer que ele entra em êxtase, verso 10. E nesse êxtase lhe sobreveio uma visão, aquela famosa visão de Pedro. Os céus se abrem, um lençol é baixado à terra pelas 4 pontas. Neste lençol havia animais quadrúpedes, répteis, aves do céu. Então uma voz brada dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro responde à voz na visão: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Percebe? Pedro, ao responder à voz que dá a ordem para que ele coma, ele diz: de modo nenhum, Senhor. Porque Pedro sabia quem era o autor da visão e Pedro sabia quem era o autor daquela voz. Óbvio, o texto vai nos mostrar que existe uma resistência de Pedro. Se você for comigo, lá no verso 14, 15 e 16 de Atos 10, você verá: mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Queridos, toda desconstrução é difícil. Pedro estava sendo ensinado por Deus a quebrar no seu coração ensinamentos que não mais faziam parte da realidade, porque a lei cerimonial havia sido cumprida em Cristo Jesus na cruz. O texto nos mostra também uma resistência apostólica. E da mesma maneira que Deus dá ordem a Pedro dizendo: ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo, eu e você não temos autorização para chamar de imundo ou impuro aquilo que Deus purificou. Deixa eu trazer uma ilustração um pouco mais contextualizada, né, dos nossos dias. Sabe quando a gente olha para aquele irmão ou para aquela pessoa que serve a Deus com uma teologia um pouco diferente da nossa? Sabe quando a gente vê aquele irmão, aquela pessoa de uma linha mais pentecostal ou de uma linha não tão tradicional como a nossa? Não podemos olhar para essas pessoas, para esses irmãos e sermos preconceituosos para com eles. Porque o que nos une é a fé em Cristo. E a fé em Cristo é maior que as nossas diferenças denominacionais. Era isso que Deus estava mostrando a Pedro. Não é porque Cornélio não era um judeu que ele era impuro. O verso 17 mostra que Pedro ele ficou perplexo com a visão e com a voz que lhe apareceu. Mas no verso 19 vai nos mostrar que somente quando Pedro está em oração é que ele entende a visão. Olha o verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, verso 20, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Percebe? Em oração, meditação, é que o Espírito fala ao coração de Pedro. É o lugar, é o momento onde o Espírito fala ao seu coração. E revela a Pedro que ele deveria ir com esses homens que estavam chegando à sua casa e que Pedro não duvidasse de nada, porque esses homens foram enviados pelo próprio Deus. Queridos, no contexto primitivo, não havia relacionamento entre judeu e gentil. Para o judeu, todo gentil era impuro. Porque o gentil, ele não seguia as leis, as regras e as práticas religiosas do judeu. Os gentios não eram circuncidados, vai ter essa discussão lá em Atos 15. Os gentios não obedeciam às leis alimentares e muito menos o calendário das festas. Deus estava aqui mudando,
transformando o coração de Pedro e, consequentemente, a mentalidade da igreja como um todo. Pedro era o líder da igreja nesse momento. Toda mudança na vida de uma pessoa começa pela oração. Deus usa a oração para mudar você. Deus usa a oração para mudar você, mudando o seu coração. A oração transformou a Pedro, mudando o coração daquele homem. Mostrando a Pedro, mostrando a ele, ao apóstolo, que o evangelho é maior que a etnia judaica, maior que a cultura dos judeus e maior, e que deveria ir além da geografia territorial de Jerusalém. A oração transformou Pedro, mudando o seu coração. Mostrando que aquilo que Deus purificou, Pedro não poderia chamar de imundo ou de impuro. Quando Pedro, então, vai com eles e chega à casa de Cornélio, ele diz assim: o que é que vocês querem? Olha o verso 28 e o verso 29. Antes de Pedro perguntar a Cornélio o que Cornélio desejava, Pedro aqui, na sua fala, deixa muito claro o quê? Esse preconceito étnico e religioso que o judeu tinha para com o gentil. Olha o verso 28 de Atos 10. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Já é consequência da oração e da visão que Pedro teve. Verso 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar? E então Cornélio, lá no verso 33, responde a Pedro, dizendo: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. O texto, antes um pouco, vai nos dizer que Cornélio junta lá os irmãos, os tios, primo, periquito, papagaio, juntou a família toda e falou: vamos ficar aqui, porque o homem de Deus está vindo. E nós vamos ouvir dele tudo aquilo que o Senhor ordenou. Pedro, então, expõe o evangelho de Jesus Cristo a um povo gentil, a uma raça que não é o judeu. Versos 34 a 43, acompanha comigo a leitura. Acompanha com fé o que o texto diz. Então, verso 34, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Verso 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Percebe? O evangelho estava indo além de Jerusalém,
A mensagem deveria ser pregada além dos judeus. E o que Deus faz? Deus leva Cornélio, um homem gentil, a orar, fala com ele visão, manda Cornélio enviar 2 homens a Pedro. No outro dia, enquanto esses homens estão em viagem, Deus leva Pedro a orar, fala com Pedro em visão, começa a mudar e a transformar o coração de Pedro. Mas toda essa dinâmica se dá por meio do quê? Da oração. O texto vai nos dizer, em Atos 10, que após Pedro pregar o evangelho a Cornélio e a sua família gentílica, essas pessoas creem na mensagem. E então eles são batizados pelo Espírito Santo. Olha o verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E essa manifestação poderosa do Espírito Santo aqui no verso 44, e nesse evento onde Pedro prega o evangelho à família de Cornélio, é da mesma intensidade, da mesma forma, podemos dizer assim, que foi em Pentecostes. E não sou eu quem digo isso. Atos 11, versículo 15. Quando Pedro está se explicando para a igreja, para os judeus, o porquê ele entrou em casa de gentil e porque ele pregou o evangelho aos gentios. Olha o que Pedro diz, Atos 11, verso 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E lá, Atos 10, no verso 48, vai dizer que depois que o evangelho é pregado, depois que as pessoas creem no evangelho, depois que a família de Cornélio e Cornélio são batizados pelo Espírito Santo, eles são batizados na água. Ou melhor, quando eles recebem o Espírito Santo, depois eles são batizados na água. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Verso 48. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Queridos, obviamente, com toda certeza, Pedro teve que se explicar aos judeus e à igreja cristã primitiva. E o capítulo 11 de Atos nos mostra essa defesa de Pedro, essa defesa apostólica. Mas vai comigo para o versículo 12 de Atos 11. Como eu disse, Atos 11 é o capítulo onde Pedro está explicando para a igreja e para os líderes o porquê que ele entrou na casa de um homem gentil, pregou o evangelho a esses homens gentios e batizou os gentílicos. Atos 11, verso 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, com aqueles homens que foram buscar ele, os enviados de Cornélio, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Existe uma palavrinha aqui que eu quero chamar a sua atenção. No versículo 12 do capítulo 11 de Atos. Então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Essa palavrinha hesitar no grego significa diakrinata, que quer dizer sem preconceito. Vamos ler o verso 12 do capítulo 11, trazendo o termo sem preconceito? Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem preconceito. Percebe? Havia um preconceito judaico para com os gentios. Deus começa a transformar por meio da oração o coração de Pedro, mostrando que o gentil não era impuro, porque havia eleitos dentre o povo gentílico. E Pedro, em Atos 11, verso 12, diz que o Espírito falou a ele que ele deveria ir sem hesitar, sem diacrinata, sem preconceito. Ah, meus irmãos, a oração é o meio que Deus usa para mudar o seu coração. Um homem, uma oração, um coração mudado pelo Senhor e uma nova trilha, um novo rumo para a igreja cristã nessa missão de Deus. O que Deus deseja mudar em nossos corações como igreja,
como Igreja Presbiteriana de Brasília? Quais preconceitos você precisa deixar de lado? Quais preconceitos o Espírito de Deus deseja retirar do seu coração? Isso será feito através da oração. Não sei. Você sabe e Deus sabe também. Tem uma fala de Hudson Taylor que eu gosto muito. Ele diz assim, abro aspas, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e os pequenos nas mãos de um grande Deus. Vou repetir. Hudson Taylor diz, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e os pequenos nas mãos de um grande Deus. Pedro não era um grande homem. Pedro negou ao Senhor, Pedro vacilou na fé e afundou nas águas, Pedro cortou a orelha de um soldado, Pedro não queria deixar Cristo lavar os seus pés. Mas um dia, em oração, em uma conversa com Cristo, o coração de Pedro foi transformado. E a transformação foi iniciada. Lembra quando Jesus ressuscita? E ele vai até Pedro e ele diz, Pedro, tu me amas? Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus pergunta uma segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes que te amo. E Jesus pergunta uma terceira vez para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Claro, você sabe que eu te amo. E Jesus então diz, apacenta as minhas ovelhas. Mas eu quero fazer uma leitura deste cenário, desta cena, deste momento de Jesus e Pedro conversando sobre amor, mas trazendo para o contexto da língua original. No grego existem várias formas de se interpretar amor. Existe o amor ágape, existe o amor filéu, existe o amor eros. Quando Jesus vira para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus ali está perguntando, Pedro, tu me ágape? Ágape é o amor de Deus para com o homem. Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Filéu é o amor entre amigos. Jesus está dizendo, Pedro, tu me ágape? Jesus está dizendo, Pedro, tu me amas como eu te amo? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes que eu te amo com um amor filéu. Tu sabes que eu não te amo como o Senhor me ama. E Jesus diz, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Percebe? Um homem, uma oração, um novo coração, uma nova mentalidade. Pedro foi radicalmente transformado pelo hábito da oração. E esse diálogo de Jesus com Pedro, tu me amas, é uma oração, porque a oração é conversar com Deus e Jesus é Deus. Pedro então foi radicalmente, como eu disse, transformado, porque ele era um homem de oração. E a oração de fato é o meio em que Deus usa para mudar o coração dos seus filhos. Talvez você esteja na igreja há mais de 30 anos e você é a mesma pessoa, e você não muda, e você não transforma. Talvez é porque está faltando oração na sua vida. O hábito da oração, a prática da oração, a disciplina espiritual da oração. Eu quero concluir esse nosso estudo, queridos, lendo um texto de Pedro, que está lá em 1 Pedro, na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Lembra que no início do nosso estudo aqui, eu falei da resistência e do preconceito que o judeu tinha para com o gentil? Lembra que Deus ele usa Cornélio em oração e usa Pedro em oração? Essa dinâmica para transformar o coração do apóstolo é feito por meio da oração. Pedro vai até a casa de Cornélio. Pedro, o texto de Atos 10 vai nos dizer que Pedro antes hospeda esses enviados, esses mensageiros de Cornélio na sua casa. Isso para o judeu era um absurdo.
E eu disse que o coração de Pedro foi transformado, e foi mesmo. Porque Pedro, na sua primeira carta, ele escreve essa carta aos gentios. Se você for em 1 Pedro capítulo 1, você vai ver assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos e não mais impuros, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós temos um homem que chamava o gentio de impuro, escrevendo uma carta pastoral para essas pessoas. Como isso foi possível? Deus transformou o coração de Pedro por meio da oração. Mas o texto que eu quero ler mesmo é 1 Pedro 4, do verso 7 ao verso 11. Diz assim Pedro: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Nada de preconceito, mas amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros. Aquele que não hospedava o gentio, aquele que não dormia na casa do gentio, agora está dizendo, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis o coração de um homem transformado. Um coração transformado pelo poder da oração. O que você está esperando, meu irmão, minha irmã, para se colocar diante de Deus, desse Deus de Pedro, desse Deus de Cornélio, que transforma o coração, dizendo, Senhor, muda o meu coração, me faça ser conforme a sua imagem, que o meu coração deseje os seus desejos. Senhor, quebra os meus preconceitos, para que eu possa ser um instrumento de edificação e expansão do seu evangelho e da sua igreja neste mundo. Me usa, Senhor, não com preconceitos, mas com sabedoria, como parte da Igreja Presbiteriana de Brasília. Me faça ser um instrumento de edificação e não um empecilho cheio de preconceitos. Vamos orar? Senhor, somos preconceituosos em muitas áreas, em muitos momentos e com muitas pessoas. Pai, nos perdoa porque a gente muitas vezes se acha melhor que o outro. Igual o judeu se achava melhor que o gentio. Tira do nosso coração todo preconceito, tira do nosso coração toda soberba espiritual, tira do nosso coração todo exclusivismo teológico. Livra-nos de acharmos que somos melhores que os nossos queridos irmãos pentecostais, batistas e por aí vai. Mas ajuda-nos a contemplar a multiforme graça e a beleza do Teu Evangelho sendo anunciado, pregado e proclamado em todos os lugares, em todas as nações, para todos os povos e para todas as línguas. Limpa o nosso coração da soberba, da glória própria, da vaidade intelectual, da vaidade da denominação. Pai, que possamos ser um no Senhor, um em Cristo. Lava-nos, nos purifica. Ajuda o meu irmão e a minha irmã que tem um coração cheio de preconceito também. Leva, Deus, esses queridos irmãos à oração para que na dinâmica da oração o Senhor nos quebre. O Senhor fale a nós, como fez com Cornélio, como fez com Pedro
e a igreja nunca mais foi a mesma. No santo nome de Jesus Cristo é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, uma quarta-feira, finalzinho de quarta-feira abençoado, de descanso, uma noite de descanso, cheia da graça, da paz, da segurança e da proteção do nosso Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe.